Bom, galera, agora eu vou chamar o Luiz Fernando Galan. Salva de palmas pro Luiz. Boa noite. Que honra estar nesse palco aqui, no Epicentro, com vocês, com essa energia, gratidão ao Jordão. Minha palestra, minha fala aqui com vocês, até pedir para colocar os slides, por favor, na tela. Tem um tema de liderança consciente, um tema que eu chamei de CEO. Já fui CEO de empresa de verdade, já fui empresário, empreendedor, já fiz um monte de coisa, mas no fim do dia, um CEO diferente que eu venho trazer a proposta aqui. CEO no sentido de Consciousness Elevation Officer. O papel da liderança na elevação da consciência individual, das empresas, da sociedade. Fazer essa reflexão do nosso papel como líder, do nosso papel como empresário, como empreendedor, é um chamado à consciência, um chamado de valores de integridade. Só verificar com a mesa aqui se vai ter os meus slides na tela. Vai? Então tá bom. Então é isso. Esse papel de liderança é inerente ao ser humano. O filósofo Stefano Dana tem uma frase que eu acho muito bonita, que é: dois seres se encontram no deserto. Imediatamente um segue, o outro lidera. Nós seguimos e lideramos o tempo todo na nossa vida, mesmo que às vezes inconsciente. Mas a grande questão é liderar a si mesmo. Porque em vários papéis que eu já tive, a questão da consciência realmente é aquilo que me trouxe reflexão. Porque liderança traz um monte de reflexões, e todos aqui empreendedores e buscando mudança de vida, e melhora, e deixar algum legado, e fazer alguma transformação e performance. E aqui o que eu pergunto, porque foi falado muito essa palavra hoje, a palavra do propósito. E eu achei muito interessante vir à tona isso, eu tinha preparado esse slide aqui, ó. Uma reflexão de, e se o nosso único propósito fosse apenas elevar a nossa consciência e nada mais. Porque uma grande reflexão filosófica é essa que toda a gente devia fazer dessa perspectiva, de olhar a vida a partir do seu fim e refletir qual o sentido da vida. Qual o propósito, afinal? De onde viemos, para onde vamos, o que somos, qual o sentido da vida? É a reflexão filosófica por natureza. Então, o propósito, no fim do dia, é elevar a nossa consciência. Fazer com que a nossa vida tenha um propósito do amor. E sabe de onde vem a palavra amor? Do latim a, no prefixo de ausência ou negação, e mors, de morte. Amor é ausência de morte. Amor é vida. Então, se tivermos esse drive, esse propósito de amor pela vida, não tem outro caminho a não ser elevar a nossa consciência. E a gente vive num momento muito estranho, porque a gente está falando o tempo todo que a gente está na era da informação e do conhecimento, onde todo mundo viu um gráfico de exponencial, a curva acelerada exponencial de evolução da tecnologia, da informação, da comunicação e tudo mais. E aí eu coloquei ali, os seres humanos, será que a gente não estaria também evoluindo como espécie? Porque é muito paradoxal a gente estar na era do conhecimento e da informação, onde a gente pergunta para qualquer coisa no Google e a resposta está lá, e ao mesmo tempo o ser humano está evoluindo, ou involuindo, seria essa a nossa evolução? Paradoxalmente, na era da informação e do conhecimento, a gente está a sociedade mais doente, com depressão, com ansiedade. A gente está num momento de guerra.
com toda a informação que a gente tem. Polaridade política, que não vou nem entrar aqui, e muita crise existencial, medo, instabilidade é a única certeza. Polaridade, dúvida, separação. E eu faço aqui uma provocação em cima disso. É possível separar alguma coisa na nossa vida? É possível separar sonhos de metas, de anseios? É possível separar a vida profissional da pessoal? É possível separar os pensamentos das ações? Porque a gente separa tudo na vida. A palavra home office na pandemia nos mostrou que home de casa e office de escritório não dá para separar essas coisas. É uma coisa só. Olha quando a gente olha a Terra, nessa ilustração, de fora, dá para ver bandeira, fronteira, cor, raça, religião? Não dá. Quanto a gente amplia a visão e a observação, a gente vê que não existe separação. Nem a Terra está separada dos outros astros, de um ponto de vista mais amplo, assim como num átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles estão aparentemente separados, e aparentemente é 99,9% de vazio, mas é um átomo, que do latim significa aquilo que é indivisível. Mesma origem da palavra que no grego virou átomo, no latim também gerou indivíduo. O indivíduo, cada um de nós. Só que parece que a gente escolhe a dualidade, porque é uma lei hermética da polaridade, do gênero e tantas outras leis que nos mostram essa separação, mas a gente escolhe o lado da separação e a gente separa o indivíduo e fica só no duo, na dualidade, na dúvida. E a gente escolhe separar as coisas. Olha só, né? Dá para separar o lixo? Não tem nada fora. Dá para separar a sustentabilidade da evolução e do progresso? Gosto dessa imagem porque ela ilustra o quão infantil é a nossa tentativa de separar as coisas. Separação é um estado emocional ou mental, é uma ilusão. E eu quero fazer dessa reflexão um exercício de que a gente pare de acreditar nessas coisas separadas. O ambiente corporativo contratou, selecionou, treinou por hard skills até ontem, e agora mais recentemente está trabalhando soft skills, está trabalhando relacionamento interpessoal e etc, etc. E se a gente trabalhasse os inner skills? Aquilo que vem de dentro, a nossa essência, aquilo que somos independente do que fazemos. E se trabalhássemos a nossa consciência no seu extremo, que é pela ausência de separação, indo para a integração entre aquilo que pensamos e sentimos. Porque como disse Carlos Drummond de Andrade no seu poema O Homem e as Viagens, a viagem mais curta é aquela que o ser humano, o homem, ainda não fez, que é a viagem entre o seu coração e a sua mente. E aqui eu quero fazer um exercício muito rápido com vocês, um exercício de integração para estarmos no presente nesse momento. E eu convido a todos que quiserem para se levantar rapidamente e a gente trazer essa energia. E eu faço esse convite para que você pegue aqui, ó, na sua mão direita e reflita tudo aquilo que é material, a sua mente, o seu cérebro, o seu salário, o seu trabalho, sua casa, o lado masculino, aquilo que é tangível. Põe presença, põe consciência. Agora pega no seu lado esquerdo e traz tudo aquilo que é emoção, sentimento, carinho, colo da mãe, o lado feminino. E sai dessa dicotomia. Põe numa mão o passado e na outra o futuro. O positivo e o negativo. Agora junta, traz para o centro do peito. Traz para o centro do peito. Porque quando a gente junta positivo com negativo, dá a luz elétrica. Quando a gente junta masculino e feminino, dá uma nova vida. Quando a gente junta emoção com razão, dá integração, dá coerência entre fazer, pensar, sentir e agir. E esse é o convite. Porque a gente acha que o namastê, o comprimento oriental, a posição do yoga, vem
apenas de uma questão religiosa, filosófica, não. Vem dos sábios, de que na dúvida, na dualidade, volta para a presença do aqui e agora, na integridade entre as suas dualidades, por estar presente, próximo do seu coração, mente unida, razão e emoção. E nesse estado de presença que eu agradeço vocês por estarem aqui agora, eu convido para que a gente então reflita, fiquem à vontade para sentar. E é um exercício que podem fazer quando quiserem. E como disse Bill O'Brien, uma frase muito utilizada pelo Otto Scharmer, que escreveu o livro A Teoria U, a qualidade, o sucesso de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Então tudo que a gente vai fazer na vida vai depender do nosso estado interno. Então um convite para a consciência é estar presente no aqui e agora. E é estar trabalhando conscientemente no seu estado interno. E nesse processo é um caminho, é uma jornada individual de herói que nos leva a estar consciente. Isso no meu livro A Era da Integridade, e cujo subtítulo é Homo Conscious, o humano consciente, tem uns passos, e que depois eu vou deixar o QR Code no final, tem um curso de 20 aulas gratuito para vocês que quiserem aprofundar. Mas começa com a autoobservação. Como disse Stefano Dana, esse filósofo que eu gosto muito, foi um mentor para mim, autoobservação é autocorreção. E quando a gente se observa, a gente põe naquela posição de observador, capaz de corrigir a nós mesmos e de não mais julgar, de não mais lamentar, de não mais colocar em terceira pessoa o nosso fracasso ou o nosso sucesso. E com isso, alguns passos de cuidar de si próprio, da alimentação, do corpo-mente, de cuidar do gerenciamento do estresse, de aprender a respirar, básico, aprender a estar presente, de dar e sentir amor, de se integrar com a natureza. Parece muito básico e é muito básico, porque é um caminho de jornada do retorno à humanidade, à consciência, à integridade, a esse conceito de valores que nos tira da dualidade, porque só assim a gente vai conseguir entender essa dualidade entre ego e consciência e fazer da nossa vida uma grande jornada de herói. Essa jornada de herói que é filho de um Deus com um mortal, filho do Deus do amor, Eros, e que por ser filho do amor, tem a possibilidade da imortalidade, do amors que eu citei, e não mais ser um mortal e fazer da sua própria vida uma jornada de herói. Esse é um caminho de escolha, um caminho individual, onde a gente sai da dualidade e entra na integridade, nos valores, porque os valores são aquilo que não tem contrário. A única coisa que nos tira da dualidade, da polaridade, é algo que não tenha contrário. E alguns podem estar pensando, mas como assim não tem contrário? Valores são absolutos. Quem acha que mentira é o contrário da verdade? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Quem acha que não tem nada a ver? Quem não entendeu o que eu falei? A verdade não tem contrário. A verdade é, simplesmente, quando você vai no dicionário, verdade é aquilo que é real. Quando você vai no dicionário, mentira é aquilo que não é verdadeiro. A mentira precisa da referência da verdade. A verdade não precisa de referência, ela é a referência, pois ela é absoluta. Muitas vezes a gente escuta, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade, pois eu estou falando dessa, a verdade. Os valores não têm contrário, eles são as referências. Então quem mente não é que é o contrário, é a ausência da verdade. Assim como a sombra, como já disse, provou Einstein, é a ausência da luz. E como qualquer engenheiro sabe que não se estuda o frio, se estuda o calor. A ausência de calor é o frio. Então, para a gente sair dessa dualidade, em qualquer momento de dúvida, mais do que esse exercício, a presença de voltar para os valores, os princípios, as virtudes, nos tiram da dúvida, da dualidade e nos levam no retorno de autoobservação, que vai ampliar nossa consciência. Essa é a era da integridade. E é possível de se ver claramente em cada um de nós, onde da sobrevivência eu passo para o meu autocuidado, querer da saúde, querer o meu bem-estar, meu desenvolvimento pessoal. Aí depois disso eu quero felicidade. E depois disso eu descubro que realmente o que vai me trazer vai ser sabedoria e consciência. Essa expansão da consciência falada agora há pouco.
falado na palestra do Gandhi, falado que me antecedeu. E nas empresas, olha que interessante, a empresa nasce para dar lucro, resultado, de repente, a empresa agora cuida do meio ambiente, cuida do social, ESG, governança e compliance. E agora as empresas de propósito, que querem não apenas o lucro, responsabilidade social e ambiental, mas querem causar um impacto positivo. Essa é a sociedade que a gente está evoluindo. E os seres humanos que evoluem em consciência, vão para as empresas e evoluem em consciência as empresas e levam para a sociedade esse humano consciente. Nas empresas, isso está acontecendo porque, na minha compreensão, não por uma consequência das empresas, mas porque nós estamos elevando a nossa consciência como sociedade, como humanidade. E chega à conclusão, uma frase que eu tenho usado em algumas palestras, de que o único jeito de dar certo é fazer o certo. E aí, a gente vai se dando conta de que para um mundo mais íntegro, nós precisamos de empresas, de governos, de líderes íntegros. E olha, a diferença entre líder e líder íntegro é bastante grande, porque os líderes movem as coisas, fazem, influenciam, transformam, criam, declaram o futuro, mostram caminhos, mas os líderes íntegros e conscientes, eles não só influenciam, mas eles influenciam sempre positivamente. Eles transformam a si próprio, porque no fim do dia, a única batalha a vencer é a si próprio. Eles transformam a si próprio e criam esse futuro declarado e mostram os caminhos que já caminharam, porque há legitimidade, coerência, congruência entre o que se pensa, fala, faz e sente. E para termos esses líderes íntegros, não tem outro caminho, nós precisamos de seres humanos conscientes. Então o meu convite, e a minha provocação, e a minha ousadia de entender que esse humano que temos hoje, da espécie do Homo sapiens sapiens, o humano que sabe e que sabe o que sabe, mas que ao mesmo tempo que sabe e essa informação fica doente da mente e do pé, que fica depressivo, ansioso, o burnout, só pode ter um caminho, que é a transformação da informação e do conhecimento em sabedoria e consciência. E esse ser humano, por observação, por aprendizado, pela dor e pelo amor, se transforma na espécie que para de evoluir só com a mente e pelos usos das ferramentas, para evoluir pelo coração, esse chamado do coração, e evolui pela consciência, e se transforma não mais no Homo sapiens sapiens, mas no Homo conscius, humano consciente de si e do seu papel na sociedade, na humanidade. E para isso, a gente pode mudar a nossa forma de ver o mundo, de se posicionar e fazer as coisas, e o convite aqui é para que todos, a gente pode ser o CEO da nossa empresa, da nosso bairro, da nossa sociedade, da nossa própria vida, sendo um agente de elevação da consciência, no mínimo de si próprio. E para isso, como disse Gandhi, aqui no palco há pouco, seja a mudança que você quer ver no mundo, a minha provocação, a minha reflexão, vai no sentido de que, grato Gandhi por essa palavra e esse exemplo de vida, mas que tal também, se cada um de nós aqui, sermos e nos transformarmos no líder que nós queremos ver no mundo. Se cada um aqui construir a empresa que a gente deseja ver no mundo. Porque também vou citar mais uma frase do Stefano Dana que me vem aqui à mente. Torne-se um rei e um reinado lhe será concedido. Seja, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, o ser humano que você quer ver no mundo. Esse QR Code tem acesso a esse curso Caminho da Integridade, e para ter contato comigo direto, é um convite, uma honra estar aqui, gratidão. Espero que a gente possa construir esse mundo que a gente quer ver juntos. Muito obrigado. Vem aí, Luiz. Volta. Galera, ó, o Luiz quer dar um livro dele, né, para alguém. Senão você vai se machucar aí. É isso aí, ó. O cara veio buscar, merece. Pediu, recebe.
Quem quer participar do podcast com o Luiz aí, galera? Vamos lá, minha amiga, vem aí. Quem mais? Vem, meu velho, vai lá. Grande Luiz. Obrigado. Gratidão.